Vamos conhecer um pouco mais sobre os benefícios da anticoncepção e os tipos de métodos disponíveis. Afinal, a anticoncepção é um direito que possibilita planejar a vinda de um filho e ajuda no exercício da sexualidade. Eu acho que a qualidade de vida das pessoas passa pela tranquilidade, pela realização dos sonhos, pela expressão dos desejos. E dentro desses sonhos e dentro desses desejos, o planejamento da família está entre os mais importantes. Ter filhos é uma grande responsabilidade. Eles podem ser a alegria de um momento muito especial, tanto na vida da mulher quanto do homem. Então é importante que haja um planejamento, uma orientação para que o casal tenha filhos no momento em que ele ache que seja o mais adequado e quantos filhos ele pretenda ter. É importante que ele se oriente e que use métodos anticoncepcionais para que isso aconteça e que não venha ter a surpresa de ter uma gravidez não planejada e não desejada. Eu acho muito importante uma criança vir ao mundo na hora certa. Eu acho que vai ser melhor para o pai, para a mãe, para a criança. Não existe uma situação mais difícil do que uma criança indesejada, um acidente. Então, eu acho que o método anticoncepcional é uma liberdade, é a sua liberdade de escolha. Independentemente da idade, adolescente ou não, o impacto de uma gravidez indesejada para a mulher é grande e traz sofrimentos sob vários aspectos. Uma gravidez indesejada, fora o aspecto emocional, pode resultar muitas vezes em um abortamento clandestino, com consequências assim desastrosas, às vezes, para a saúde e para o futuro reprodutivo da mulher. Uma gravidez na adolescência pode ter consequências que marcam a vida toda. Pois imaginemos uma adolescente que aos 14 anos engravide. Ela não está preparada, muitas vezes, para a educação dessa criança, que vai ser muitas vezes exercida pelos pais ou avós. Do ponto de vista educacional, ela ainda está numa fase de formação. Do ponto de vista econômico, ela e o adolescente não estão preparados, economicamente são dependentes. Do ponto de vista social, a partir do momento que ela engravide, que tem o filho ou a filha, ela muda, ela vai ter os cuidados com esse bebê. Então, acaba mudando o seu relacionamento social. No caso das mulheres adultas mais maduras, as repercussões de uma gravidez não planejada também podem ser expressivas. Pois imagine uma mulher que trabalhe e tem os seus objetivos dentro de uma empresa. Muitas vezes uma gravidez pode causar uma interrupção dessa ascensão. É por isso que as mulheres cada vez estão tendo seus filhos mais tarde. Eu acho que uma gravidez indesejada ia me desestruturar muito, tanto a mim quanto o meu marido, a minha família, né? Porque ia ser uma coisa que ia vir fora de hora, não ia estar preparada para isso, então ia acabar interferindo na carreira, ia acabar interferindo no relacionamento nosso, porque a gente não estava esperando aquilo. Então, eu acho que é uma coisa muito séria para ser um acaso. Acho que tem que ser uma coisa mais pensada. Se as pessoas não tiverem uma estrutura muito boa, uma gravidez não planejada pode atrapalhar o relacionamento até do casal. Uma gravidez não planejada também pode prejudicar a futura relação mãe e filho. As influências negativas que se fazem na relação mãe-filho de uma gravidez indesejada se fazem no plano afetivo, com sentimentos de rejeição que trazem juntamente sentimento de culpa. A rejeição a um filho é algo muito difícil de administrar, às vezes não muito consciente para essas mulheres, e isso pode propiciar com que essa criança cresça com essa adversidade de sentimentos da mãe, com todas as repercussões negativas para o seu amadurecimento psicológico, para o seu desenvolvimento escolar. Então, existe uma série de fatos negativos em situações como essa. A anticoncepção também tem relação íntima com a questão da sexualidade. Separar gravidez de sexualidade, né? Essas coisas, elas caminham muito atreladas na cabeça das pessoas, mas a sexualidade é a expressão de uma função das pessoas, que pode implicar numa melhor qualidade de vida e que pode ser feita, insisto, de maneira absolutamente separada de gestação. E eu acho que com o método anticoncepcional
você passa a escolher não. Eu estou tendo essa relação não só para procriar, mas também pelo meu prazer. A anticoncepção pode ser extremamente útil, inclusive no caso de mulheres que precisam de cuidados especiais para terem filhos. A anticoncepção ela se torna ainda mais importante quando você tem alguma intercorrência, quando você tem alguma doença. Porque aí, além de você planejar quando você pretende, você precisa do auxílio médico para saber qual o momento mais adequado em que você se encontra melhor com esta doença, né, mais estável, clinicamente bem, para poder engravidar. E não ter grandes repercussões a nível da gravidez e grandes repercussões com o feto. É muito importante conhecermos como o nosso corpo funciona. Por isso, não tenha vergonha. Pergunte, tire todas as suas dúvidas com o médico ou com o serviço de saúde. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre alguns dos principais métodos anticoncepcionais. A começar pelo método hormonal oral, a pílula. Os anticoncepcionais orais, tipo da pílula, né, estão entre os métodos mais utilizados por o maior número de mulheres no mundo todo, graças principalmente à sua segurança. A ação da pílula é principalmente impedir a ovulação. Então, se a paciente não ovula, ela não engravida. A pílula anticoncepcional, que pode conter estrogênio e progesterona ou apenas um dos dois hormônios, também atua no muco cervical, no endométrio e na motilidade das trompas, o que aumenta a eficácia do método. A pílula anticoncepcional, desde que tomada corretamente, sem nenhum erro, sem nenhum problema, a eficácia é muito alta. O índice de falha é de 0,3 a 0,4 em cada 100 mulheres que tomam durante o ano. Não é por cento, porque o ano tem 12 meses. Ou seja, em cada 1.000 mulheres que tomam a pílula durante um ano inteiro, 3 ou 4 podem engravidar. Então é um método muito eficiente. Eu tomo pílula há 8 anos, mais ou menos 8 anos. É ótimo, para mim sempre foi fácil de tomar, não tem um problema de esquecer. Porém, há casos em que a mulher esquece de tomar a pílula, o que pode comprometer a eficácia. Vamos ver uma orientação. É muito importante tomar a pílula anticoncepcional sempre no mesmo horário. Primeiro porque a jovem ou a mulher, ela deve criar o hábito. Então, ela tomando sempre, vamos dizer, às 8 horas da noite, ela criará o hábito de que todo dia, às 8 horas da noite, ela deve tomar aquele comprimido. As pílulas anticoncepcionais também têm propriedades que, além de evitar uma gravidez, podem gerar outros benefícios à mulher. A pílula pode regularizar o ciclo menstrual, melhorar a cólica menstrual, diminuir a quantidade e os dias de sangramento. Também diminui a incidência das doenças benignas da mama. Ela reduz em 50% o câncer de ovário e o câncer da camada interna do útero, chamado endométrio. Uma mulher que usa 5 anos tem 50% a menos. Ela serve de proteção contra o mioma do útero, que pode ocorrer em 25% a 30% das mulheres, que é o tumor benigno mais encontrado no útero da mulher. Ela pode dificultar o aparecimento de uma doença chamada endometriose, que pode dificultar a gravidez. Com a evolução do método hormonal oral, os efeitos colaterais estão muito reduzidos. Porém, alguns dos mais comuns são dores na mama, dores de cabeça, irritabilidade, alterações menstruais. Então, as pacientes, quando iniciam o uso dos anticoncepcionais hormonais orais, elas devem ter um pouco de paciência, porque às vezes esses efeitos eles aparecem no primeiro mês e já diminuem muito no segundo, terceiro mês. No começo, quando eu comecei a usar a pílula, eu tive alguns efeitos colaterais. Eu fiquei bastante inchada, eu sentia dor assim no seio, eu fiquei bastante inchada e um pouco de enjoo e tal. Mas eu conversei com o meu médico e ele me explicou que esses efeitos colaterais, eles costumam passar com o tempo de uso. Então eu tive isso, acho que nas 2 primeiras cartelas e depois já passou. Aí hoje eu não tenho mais nada, nenhum efeito. Há algumas contraindicações em relação ao uso do método hormonal oral. As principais contraindicações ao uso da pílula são mulheres que têm pressão alta, mulheres que têm diabetes com alterações dos vasos das artérias,
mulheres com uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, que pode dar problemas renais. Também são contraindicações mulheres que já tiveram episódio de trombose venosa profunda, câncer de mama ou de útero e fumantes, especialmente com mais de 35 anos. As mulheres que fumam acima dos 35 anos de idade têm um risco adicionado da idade e do tabagismo de desenvolver quadros tromboembólicos. Neste caso, a adição dos hormônios para fins contraceptivos poderia alavancar ainda muito mais esse risco. As fumantes acima de 35 anos já têm esse risco aumentado. Se fizerem uso de anticoncepcional, há um alavancamento desse risco. A prescrição médica é fundamental. São vários os tipos de pílula com diferentes dosagens hormonais. Por isso, a mulher não deve usar a pílula por conta própria. É adequado que ela vá ao seu médico, que esse, após examiná-la e conversar com ela, ver se ela primeiro tem indicação da pílula, se ela não tem contraindicação e caso seja receitada a pílula, ver qual é a pílula mais adequada a ela, porque a pílula que a vizinha usa pode não ser a pílula ideal para ela. Vamos aproveitar e esclarecer um dos tabus que cercam a pílula anticoncepcional, o medo de engordar. Lógico que se tomar uma pílula no início da década de 60, cuja composição tinha altas doses de hormônios, com certeza vai aumentar peso. Mas se tomar uma pílula atual de baixa dose, em geral, essa não acarreta aumento de peso. Lógico que cada organismo é um organismo. Algumas mulheres podem chegar a emagrecer e outras podem chegar a aumentar um pouco de peso. Agora vamos ver o método hormonal injetável, que tem o mesmo grau de eficácia da pílula. Os anticoncepcionais hormonais injetáveis, eles podem ser classificados em mensais e trimestrais. Ou então, os mensais, que são os combinados, isso quer dizer que eles têm estrógeno e progesterona, e os trimestrais, que só têm progesterona. Em relação às contraindicações, para os injetáveis mensais, nós podemos dizer que são semelhantes às da pílula, porque ele contém os dois hormônios. Em relação aos injetáveis trimestrais, talvez naquela paciente extremamente obesa, na paciente que tem um diabetes com já alterações das artérias, talvez não seja o mais adequado. Há também o método hormonal vaginal. Semelhante à pílula anticoncepcional, esta outra é administrada pela vagina, o que pode evitar enjoos e vômitos por não passar pelo estômago. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o DIU, dispositivo intrauterino. O DIU de cobre funciona, na realidade, como um espermaticida de alta eficácia. E ele é anticoncepcional no sentido em que, matando o espermatozoide na entrada do colo do útero, ele impede a fecundação. Algumas das principais contraindicações para o uso do DIU: doenças inflamatórias pélvicas, malformações uterinas, miomas, cólicas menstruais, anemia, múltiplos parceiros. O DIU, ele é colocado sempre por médico. A paciente ela deve ser submetida a uma avaliação ginecológica antes da colocação do DIU. E o DIU ele é colocado, é uma forma simples, é colocado em ambulatório, com a paciente menstruada, porque facilita a colocação e porque eu tenho certeza que essa paciente não está grávida. As versões modernas do DIU podem ter uma permanência de 5 a 10 anos no organismo feminino. Fazem 4 anos que eu coloquei o DIU e atualmente está na fase de fazer a troca e eu pretendo colocar novamente porque me adaptei. Existe um tabu em relação ao DIU, que muitos falam, ele é o método abortivo. Não, o DIU está mais do que provado pelos trabalhos da própria Organização Mundial de Saúde que ele não é abortivo. Dentre os chamados métodos comportamentais, a tabelinha é um dos mais conhecidos. Impõe que se evitem relações sexuais no período de ovulação, no período fértil da mulher. Se isso fosse um fenômeno bem definido, bem determinado, não sujeito à variação nas mulheres, seria esse um bom método anticoncepcional. Mas inúmeras variantes podem interferir com a data da ovulação. Condições emocionais, transtornos afetivos, razões biológicas não muito bem compreendidas podem mudar a data da ovulação. E isso não dá segurança
para o método anticoncepcional, para qualquer método que siga o ritmo. No método de Billings, o que se faz é acompanhar as mudanças da secreção das glândulas do colo do útero, que sofrem modificações quando a mulher chega no período fértil. Tanto no método de Billings como na tabelinha, considerados métodos de abstinência periódica, o índice de falha é alto. O grau de falhas também é grande no coito interrompido, que consiste na retirada do pênis da vagina no momento da ejaculação. O uso do coito interrompido pode causar alguns comprometimentos emocionais. Pode ser um fator predisponente para a impotência masculina, para a ejaculação precoce e mesmo para a falta de orgasmo na mulher. O outro lado, que às vezes pode ser aquela primeira gota de espermática, que contém uma baixa concentração de espermatozoide, mas que pode, em alguns casos, até causar a gravidez. Agora vamos conhecer os métodos de barreira. Diafragma, um dispositivo de borracha ou silicone que é colocado na superfície do colo uterino, no fundo da vagina. O diafragma precisa ser colocado de 10 a 15 minutos, pelo menos, antes da relação sexual. Ele é usado sempre juntamente com um creme espermaticida, que aumenta a eficácia e facilita a colocação, e deve ser retirado no mínimo 8 horas após a relação sexual. Em caso de repetição de relação sexual, o casal deve usar uma nova dosagem de espermaticida para manter a eficácia do diafragma. Ao retirá-lo, a mulher precisa tomar alguns cuidados. Veja uma orientação. Então ela vai lavar com água fria, sabão, vai secá-lo e ela pode usar também, se ele for de borracha, um talco neutro ou amido de milho. E ela vai guardar numa caixa apropriada do próprio método, em local sem umidade, sem calor e em local de preferência seco. Há vários formatos do diafragma em função das diferentes dimensões da vagina. Por isso, a necessidade da prescrição médica. Ele é de fácil inserção, é fácil explicar para a mulher como inserir o diafragma e ele funciona de duas maneiras. Por interceptar a progressão natural do espermatozoide em direção ao canal cervical e, pela geleia espermaticidas, impedir a adequada mobilização desses espermatozoides. Eu uso diafragma e a maior vantagem que eu vejo é o controle da mulher sobre o corpo e o autoconhecimento, que ele é muito maior. Para você usar o diafragma, você precisa conhecer muito bem o seu corpo. Um dos mais divulgados métodos de barreira é o preservativo masculino, a camisinha. Ele é um método que não tem a mesma eficácia da pílula anticoncepcional. A eficácia dele é mais baixa, existem falhas do preservativo, mas ele é um método que, a meu juízo, é muito interessante de ser associado com outros métodos anticoncepcionais. O ideal, do ponto de vista do que se chama de sexo seguro, seria que os casais usassem um método anticoncepcional de alta eficácia, tipo pílula, por exemplo, e um método para prevenção de doenças sexualmente o mais eficaz possível, que é a camisinha. Isso seria o ideal. Uso a camisinha sempre porque é importante para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Não só a AIDS, mas o vírus HPV e outras doenças. Há também a camisinha feminina. No caso da camisinha feminina, é importante que ela seja treinada na utilização correta, que é de forma simples. Ficando tipo um aro, né, na parte externa da entrada da vagina e que isso talvez possa causar uma estranheza ao seu parceiro que não está acostumado, pois a divulgação desse método é pouca difundida. Então, acho que é importante que no diálogo dela com o parceiro, ela diga que vai utilizar e com isso ela já tira esse impacto que possa ocorrer. Há ainda quem resista ao uso de camisinha, por achar que atrapalha a relação sexual, o que vale uma orientação. Se o casal transforma essa colocação da camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, numa brincadeira erótica ou erotizante, ela pode ser até muito agradável. Os espermaticidas, que existem em diversas formas, são substâncias químicas que agem destruindo os espermatozoides. Mas nós nunca orientamos a sua utilização de forma isolada.
Por quê? Porque a taxa de falha é muito alta. Então, os espermaticidas, eles sempre são utilizados de uma forma combinada, sempre com algum outro método de barreira, ou com a camisinha masculina, ou com a camisinha feminina, ou com o diafragma. E há ainda os métodos definitivos que exigem cirurgia. Ligadura de trompas. Uma cirurgia nas trompas da mulher impede a fecundação. Vasectomia. Também através de cirurgia, é um método permanente para homens que não querem mais ter filhos. São métodos de alta eficácia, com praticamente nenhum efeito colateral, mas precisam ser muito pensados porque a reversibilidade desses métodos é difícil e não é tão comum. Não é bom você falar, não, eu elimino completamente essa possibilidade. Eu acho que todo mundo dentro de si também quer duelar um pouco com isso. Olha, eu tenho a liberdade de ter um outro filho, mas eu escolho não ter. Eu acho importante essa escolha também. E há ainda o método de emergência, que não deve ser utilizado rotineiramente, em função dos riscos para a saúde da mulher. O mais utilizado seria o emprego de hormônios, ou os dois hormônios juntos, como alguns comprimidos de pílulas de média dosagem, ou só de progestagênio. Com isso, ele evita, tem uma eficácia bastante alta. Quando utilizado nas primeiras 24 horas após esse coito desprotegido, o índice de falha é ao redor de 2%. Ela serve para situações graves, como uma situação de estupro, para situações de falha do preservativo, para situações de falha do método do coito interrompido, para situações que são absolutamente anômalas. A escolha do método anticoncepcional depende da avaliação de uma série de critérios, obedecendo indicações e contraindicações. Cada faixa etária tem a necessidade de um tipo de método anticoncepcional. Por exemplo, entre as adolescentes, você usa, de uma forma muito mais frequente, os hormonais, tanto os orais quanto os injetáveis. Quando a paciente chega próxima à menopausa, na grande maioria das vezes ela já tem a sua prole constituída e ela acaba desejando um método em que ela não manipule muito. Então, por exemplo, o DIU acaba sendo um método de grande escolha para essa faixa etária. Anticoncepção é uma prática que precisa ser empreendida sob orientação médica, não só para a escolha do método, mas para o aprendizado ideal do método e para se estabelecer as condições de controle desse método. A consulta periódica ao ginecologista é muito importante para o acompanhamento do método anticoncepcional e da saúde global da mulher. Eu faço acompanhamento médico desde os 17 anos. Eu vou na ginecologista todos os anos, uma vez por ano, e acho que isso é para toda a vida. É importante que a questão da anticoncepção envolva o casal. Quanto mais o homem participa, melhor. Você ficar esperando apenas que a mulher tome os cuidados necessários, eu acho que é uma atitude egoísta dos homens. Se os homens entenderem que esse também é um problema deles, eu acho que nós vamos motivá-los a participar. Num segundo momento, educar. Educar sobre métodos anticoncepcionais, sobre riscos de uma gravidez indesejada. E mostrar que ele terá dividendos positivos, terá uma relação afetiva muito mais gratificante, muito mais sólida, muito mais prazerosa, terá, em contrapartida, uma maior afetividade por parte da sua companheira, um maior respeito, e ele será, no final, grande beneficiário dessa sua participação. De fato, adotar o método anticoncepcional pode ajudar no exercício da sexualidade. Pode ajudar a melhorar o relacionamento a dois, porque se as pessoas não estão usando algum método de anticoncepção no ato, né, no relacionamento sexual, eles podem estar tensos e não aproveitar tudo aquilo que o ato permite, quer dizer, o ato traz, e se eles estando mais relaxados, tendo certeza que estão usando um método de anticoncepção, eles podem aproveitar muito mais aquele momento. A anticoncepção deve ser compreendida e adotada já no início da vida sexual.
O ideal seria que nós tivéssemos um processo de educação sexual adequado e coerente que fizesse com que as pessoas começassem a usar métodos anticoncepcionais desde a primeira relação sexual e só interrompesse o uso quando desejam engravidar. Educação sexual é responsabilidade de todos. A escola, a família exercem um papel importante. E não é uma tarefa fácil. É um aprendizado diário que deve ser feito em conjunto. Portanto, é importante que governo, família, sociedades médicas, escolas se unam para divulgar os métodos contraceptivos, as suas vantagens e desvantagens, com o intuito de evitar uma gravidez indesejada e permitir que o casal tenha o número de filhos desejados e o melhor momento de tê-los. Então, eu acho que traz uma melhora no seu relacionamento com o seu marido, isso é muito bom. Te traz a segurança de saber que você vai ter, se você quer ter seus filhos, que você vai ter seus filhos e vai ter um momento que você vai estar mais preparado para isso. Então, ele vai vir muito mais querido, com muito mais amor, com muito mais preparo emocional e financeiro para isso. Então, eu acho que é fundamental para a felicidade. É dúvida frequente. A anticoncepção afeta a fertilidade? Vamos ver uma orientação. Não existe temor para achar que tem prejuízos futuros da fertilidade. O retorno da fertilidade é pleno após a suspensão do método anticoncepcional, demorando um pouco mais para restaurar essa plenitude de capacidade reprodutiva nos injetáveis trimestrais ou nos implantes. Eu parei de tomar a pílula, então, dali 5 meses, eu estava grávida. O conhecimento é um grande aliado. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade e anote algumas dicas. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Telefone 11 3069 6000. Setor de Planejamento Familiar da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Telefone 11 576 4466. Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. E-mail sbrash@sbrash.org.br. Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Telefone 11 3884 7654 ou 3884 1004. Como vimos, a anticoncepção é um importante instrumento para a nossa qualidade de vida. É a maneira mais eficaz de planejar os filhos e de exercer mais plenamente a sexualidade, com mais segurança e felicidade.